Boa noite a todos. Eu acho que já podemos começar. Quem for chegando depois vai acompanhando o decorrer do trabalho. Eu me chamo Thaís Souza, sou estudante do curso de Engenharia Florestal e sou petiana do PET Socioambientais. E hoje estarei conduzindo os trabalhos nessa noite, né? Bom, sejam todos muito bem-vindos à primeira palestra da nossa edição de setembro, do ciclo de palestra Conectando Saberes. Hoje, a palestra tem como tema Recursos Virtuais para Trabalhos Socioambientais. Ela será uma palestra um pouco diferente da que nós estamos acostumados nas edições anteriores, porque será uma palestra mais dialogada, no qual nós teremos a participação do tutor do nosso PET, professor Alexandre, e de algumas petianas do nosso PET, né? A nossa palestra de hoje irá ocorrer em blocos, sendo que antes de cada bloco eu irei chamar a pessoa que irá fazer as considerações, a depender do tema, e aí em seguida passo a palavra para cada pessoa, né? Antes de dar início ao primeiro tema, o primeiro bloco da nossa palestra, eu gostaria de pedir que, por favor, desliguem as câmeras e os microfones, para não pesar o Meet, né, e não ficar ruim a transmissão. Lembrar que comentários e dúvidas podem ser feitos no chat, sendo que se alguém quiser manifestar de forma oral ou ligar a câmera, pode falar também no chat, que no final nós teremos um momento para tirar essas dúvidas. Lembrar também que, por favor, fiquem atentos ao chat, porque lá nós iremos disponibilizar a lista de presença, ok? O primeiro tema que nós iremos tratar nessa palestra de hoje é sobre a série Socializando Saberes. E para dar início a esse tema, eu gostaria de passar a palavra para o professor Alexandre Américo Almassi Júnior. Ele é atual professor do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e é nosso tutor, é o tutor do PET Socioambientais. Professor, pode dar início à sua fala. Ok, Thaís, muito obrigado. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar com vocês aqui. Quero saudar especialmente quem esteve conosco na edição de julho ou na edição de agosto do ciclo de palestra. É muito bom tê-los aqui novamente conosco ainda nessa nova edição de setembro que se inicia agora. E nessa edição de setembro nós teremos diversos assuntos de cunho socioambiental para abordar. Normalmente são realizadas as nossas palestras do ciclo de realizadas às segundas-feiras, mas por causa do feriado ontem, 7 de setembro, a gente está realizando excepcionalmente essa aqui terça-feira, mas normalmente é às segundas-feiras às 19 horas. E é um grande prazer poder estar com vocês. Quero dar as boas-vindas também a quem não esteve nas reuniões, nas edições anteriores, né, tanto de julho quanto a de agosto, mas que está tendo a oportunidade agora de estar conosco. Eu quero saudar a todos vocês e dizer que é uma grande satisfação. Hoje a gente preparou essa fala sobre recursos virtuais para trabalhos socioambientais, porque todos nós impactados esse ano com a necessidade de explorar recursos virtuais para as nossas diversas atividades. Então, o que acabou acontecendo, o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, ele tem uma característica própria, que é de trabalhar de forma integrada a ações de ensino, de pesquisa, e isso é o que normalmente ele desenvolve todos os anos. Mas esse ano, em específico, né, em razão da pandemia, nós fomos impactados também, obviamente, com a questão da necessidade do isolamento social. Acreditávamos que não seria por um período tão longo, mas ele já vem se arrastando por um período muito grande, né, de oscilações que a gente tem vivenciado em relação às taxas de vacinação, né, e de óbitos também. Isso tem oscilado bastante. Então, precisávamos pensar de uma maneira de conseguir, de forma mais segura,
continuar as ações, continuar as nossas atividades e não deixar a peteca cair, porque essa tem sido sempre uma preocupação nossa. E aí, diante disso tudo, a gente começou a pensar em formas de tentar lidar com esse novo cenário. E aí pensamos na possibilidade de explorar mais os recursos virtuais. Trabalhos socioambientais, eles devem ter essa garantia de serem mais difundidos, né, difundidos de forma geral, cada vez mais, para que mais pessoas possam ter acesso, porque esse tipo de informação é um tipo de informação importante da gente trabalhar, seja nos nossos grupos, muitas vezes a gente tem uma série de trabalhos nos diferentes níveis, escolas, nas universidades, seja com ações de extensão que a gente esteja querendo desenvolver. A temática ambiental, como ela é transversal, ela sempre faz sentido para muitos que trabalham ou que tem interesse nessas áreas. E muitas vezes a gente se vê numa condição de como é que eu vou fazer isso aqui? Ou como é que eu vou adaptar essa linguagem para trabalhar, às vezes com uma comunidade rural, às vezes no ambiente escolar? Como é que eu faço essas... Então, a gente vem pensando muito, o PEC Socioambientais vem pensando em como poder disponibilizar e auxiliar as pessoas que queiram desenvolver diferentes trabalhos na perspectiva socioambiental. Então, nós, esse ano, tivemos um cuidado bastante grande em tentar deixar cada vez mais publicizada as nossas ações, ou seja, as produções, para que elas possam ser úteis para cada uma que queira desenvolver diferentes trabalhos e que queira se inspirar em formatos, diferentes trabalhos para a condução das suas ações, né, daquilo que ela quer fazer de vista socioambiental. Então, nós selecionamos aqui, entre diversos trabalhos que conduzimos, especialmente ao longo desse ano, e diante do cenário de pandemia que a gente está vivenciando, nós selecionamos aqui alguns trabalhos que a gente gostaria de socializar com vocês, mais no sentido de permitir que vocês percebam como podem e se tem condição de realizar esses trabalhos nas diferentes habilidades, de acordo com o interesse de cada um de vocês. Então, a gente iniciou o ano trabalhando com uma série de folhetos. A ideia original, ainda a gente não tinha nenhuma ameaça da pandemia, e a ideia original era que a gente disponibilizar para as pessoas folhetos com característica, tratando das diferentes temáticas ambientais. E esses folhetos, eles precisavam, não eram apenas folhetos contendo informações, eram também folhetos que pudessem trazer algum tipo de interação com o público, voltado mais para o público infantil, um público juvenil. Esses folhetos tiveram a ideia, foram concebidos com a ideia de se tornar o mais atrativo e com uma ação lúdica, uma atividade lúdica, para que vir a ser trabalhado com crianças, né, em escolas. Então, eu quero inicialmente socializar com vocês esses folhetos. Vou compartilhar uma tela agora com vocês. E aí eu também quero, como o Thaís falou, a nossa sessão hoje, ela tem uma característica um pouco diferenciada das demais que a gente já conduziu aqui no semestre. Então, está aberto as considerações de vocês. Se vocês quiserem pedir a palavra das nossas falas, peçam a palavra. A Thaís vai estar atenta, vai estar concedendo essa palavra para cada um, para que a gente possa realmente, se tiverem dúvidas também. Então, fiquem à vontade. Deixa eu socializar aqui com vocês. Eu peço a Thaís confirme se está vendo a tela. Esse é o site do Ambientais? Sim, professor. Estou conseguindo ver. Pois é, pessoal. Então, olha só.
Tudo que a gente vem produzindo, tudo que a gente vem realizando, está aqui dentro desse site. E é importante, eu estou mostrando ele para vocês, para que vocês possam localizar. Nós vamos falar de algumas coisas e o importante é que vocês possam localizar onde estão as produções, os recursos virtuais para serem trabalhados. Então, o site traz uma série de informações. E o que eu convido vocês é para que possam entrar nessa chamada produções. Quando vocês tiverem acesso, o endereço desse site é o www.2.frb.edu.br/PET socioambientais, tá? E aí, entrando na guia de produções, vocês vão algumas das ações que estão aqui listadas, né? Não vou explorar, obviamente, não é esse o objetivo, elas, mas é que vocês entrem nessa aqui chamada Série Socializando Saberes. Essa é a primeira dos recursos virtuais que a gente gostaria de compartilhar com vocês. A Série Socializando Saberes é uma publicação seriada, né, com vários folhetos. Então, ao clicar no título ou na foto da série que está aqui, vocês são remetidos à lista. Nós temos mais de 30 folhetos aqui, listam diferentes temáticas socioambientais. São diferentes temáticas socioambientais que estão aqui listadas. E aí eu queria iniciar compartilhando com vocês algumas dessas temáticas, né? E para que a gente pudesse conhecer o que é esse folheto em si. Então, vou trazer aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Acho que sim. Continuam vendo? Thaís? Sim, professor. Perfeito. Como eu falei para vocês, o folheto ele foi montado ainda numa perspectiva física, ou seja, ele foi montado para impressão. Então, ele foi montado por uma impressão para que pudesse ser utilizado como recurso, ou em escola, ou junto a comunidades. Então, ele vai ter sempre, a segunda página dele vai ter sempre a capa, né, e vai ter algumas informações do PET, a etapa, na verdade, a ideia é dobrar ele na formato impresso, é dobrar esse recurso para que ele possa ser utilizado dentro do formato impresso. Mas também pode ser explorado de forma 100%, né, se alguém tiver interesse, pode fazer o print dos recursos que estão em determinados folhetos e pode utilizar virtualmente, já que a presença hoje se torna um fator restritivo, é possível, todos os folhetos estão em PDF. Então, esse aqui em específico, ele aborda o consuminte e diz, nossas escolhas fazem diferença. Então, na parte interna do folheto, que é essa primeira parte dele, ele vai trazer uma parte conceitual, então ele vai falar um pouco aqui o que é consumo, o que é consumismo, e vai conceituar o consumo consciente, chamando a atenção dessa necessidade que a gente tem que pensar naquilo que a gente compra. O que a gente está usando? Será que existem alternativas melhores do ponto de vista ambiental para as nossas escolhas? Será que a gente pode consumir de uma maneira mais consciente? Então, será que a gente tem como consumir menos? Já é uma primeira questão. Eu preciso de tudo aquilo que me colocam à disposição para consumir? Eu realmente preciso? Eu preciso trocar tantas coisas? Preciso não explorar ao máximo a vida útil de cada coisa que eu consumo? Isso é importante, que a gente tenha em consideração. E isso faz parte desse chamado consumo consciente. Outra coisa, será que eu conheço as empresas que produzem determinados bens, né, e essas, será que elas têm alguma preocupação de ordem ambiental? Será que eu consigo perceber que algum produto de algumas dessas empresas estão ligadas a programas de preservação ambiental, de conservação ambiental? Então, será que eu levo isso em consideração na hora que eu escolho comprar? Será que eu levo isso em consideração? Será que o custo ambiental eu consigo colocar na balança? E isso são coisas que a gente pode começar a discutir. Se a gente está fazendo um trabalho com
esse folheto pode ajudar a pensar um pouco mais, né, sobre isso e levantar essa problemática junto à comunidade de agricultor. Se a gente está trabalhando com escola, né, junto com os alunos, a gente pode começar a trazer esses questionamentos. O folheto, ele trabalha muito, é utilizado muito numa perspectiva de incentivar o diálogo e a discussão. E já que estamos num momento onde tudo é remoto, né, a gente tem que utilizar esse canal da internet para comunicar, o folheto também serve para isso. Também nos auxilia, a gente pode explorar uma parte conceitual bem simples que ele está trazendo, mas estimular as discussões nos diferentes grupos que a gente pode participar, sem consumir o que você vive, diz ele aqui. Então, ele chama atenção, planeje compra, separe o lixo, avalie o impacto do que consome, consuma apenas o necessário, reutilize produtos e valorize a responsabilidade social das empresas, que é que eu estava dizendo. Muitas vezes a gente não vai atrás de informações para saber se aquelas empresas elas têm algum tipo de programa de ação ambiental, e isso é algo que a gente tem que começar a estar atento, pessoal. Custo ambiental a gente tem que balança agora também. Às vezes, a gente só coloca na balança das folhas em termos de consumo, o valor monetário é mais barato, eu compro. Mas será que só isso a gente tem que levar em consideração? Aquela empresa que, de alguma maneira, tem uma preocupação ambiental e reverte uma parte dos seus ganhos para esse tipo de programa, auxilia a que a gente esteja construindo a perspectiva ambiental melhor, é importante. Aqui diz também, o folheto diz, não compre produtos contrabandeados, cobre dos políticos, use crédito consciente, reflita sobre os valores, divulgue o consumo consciente. E aí vem a outra parte que eu falei que caracteriza a nossa série também, Socializando Saberes, que é a parte lúdica, muito interessante de ser trabalhada, com comunidades, né, comunidades de agricultores, você pode trabalhar isso, tem que ver, pensar na maneira de fazer ação, se for utilizar de forma virtual, mas é possível fazer ação. Então, aqui vem as orientações também, né, de como você utilizar. Aqui tem um caminho, que é, na verdade, uma trilha que o participante vai percorrendo, né, é interessante ter um dado, você pode, se está trabalhando de forma virtual, quem está fazendo um processo de animação com um grupo na forma virtual, pode ter um dado, e esse dado ser filmado, o número que sai para cada participante, e ele vai trabalhando dentro dessa, onde ele vai retornar, se cair em algumas áreas complicadas, por exemplo, caiu num carrinho daqui do shopping, você comprou mais do que necessário, ou seja, você está consumindo demais, volta 3 casas, né? Aí, se você planejou as compras e levou apenas o necessário, avança 3 casas. Se você priorizou a compra de produtos que podem ser reutilizados ou que agridem menos o meio ambiente, jogue novamente, então o comprador pode trabalhar com esse dado, jogar e dizer, olha, o João 2 aqui, vamos ver onde ele cai, aí caiu tal coisa, e de forma animada você consegue animar o grupo nessa reflexão do ponto de vista ambiental. É claro que é muito mais divertido e muito mais rico fazer isso no presencial, sem dúvida nenhuma, mas dá para a gente também fazer do ponto de vista virtual. E o recurso está aí, ele pode ser só adaptado, e ele está disponível. Então, esse é o caráter Socializando os Saberes, esse é o caráter dessa série que tem esses elementos, que tenta unir uma parte lúdica, que pode envolver a ação das comunidades, com também uma parte conceitual, estimula a discussão, tá? Esse eu queria compartilhar com vocês. Tem um outro, que tem um caráter um pouquinho diferente desse, deixa eu compartilhar com vocês aqui também, que esse aqui, insetos indesejados na minha horta. O formato para vocês acaba sendo o mesmo, né, aquele formato que você tem a capa e a última página no final, porque ele tinha um caráter de impressão, frente e verso, né? Então, esse daqui traz insetos indesejados na minha horta. Por que ele é diferente?
porque ele traz uma parte também de uma abordagem conceitual. Ele fala, aparecem insetos indesejados na horta. Sabe o que fazer? Então, ele vai trazer algumas informações, né, que dão a origem. O que está acontecendo? Por que eu estou com esse ataque desses insetos? Né? Quando o sistema de cultivo está desequilibrado do ponto de vista ecológico, podem aparecer diversos insetos que são indesejados para quem produz e que pode causar danos a hortaliças, etc. Pode se tratar tanto de hortas maiores, né, como também das hortas domésticas que a gente tem. E ele traz aqui alguns elementos, né, que são caudas que podem ser feitas. Então, esse é um pouco diferente, ele não traz o elemento lúdico que o anterior tinha, mas ele traz pequenas receitas fáceis de fazer. E essas receitas ajudam muitas vezes quando você está num trabalho de unidade. Às vezes você atua como extensionista, é outra ação que a gente pode ter, né? Na ação extensionista, mesmo esse material pode ajudar. Então, como usar as caudas, né? O que preparar para ajudar no controle de insetos indesejados? Então, eu tenho aqui calda de cebola e alho para controle de pulgões. O que eu preciso? 3 cebolas, 5 dentes de alho, 10 litros de água, e vem a explicação de como moa a cebola e o alho, os dois em 5 litros de água, em um pano, esprema a cor para retirar a calda, dilua essa mistura e por aí vai. Depois tem um macerado de samambaia para controlar ácaros, cochonilhas, tem uma calda de cal virgem para diminuir o ataque de formigas, né? E por aí vai. Ele traz uma pincelada de algumas ações que a gente pode fazer no sentido do combate a insetos indesejados. Então, ele é um pouco diferente da anterior, que ele trazia uma lúdica de interação com o público-alvo que você quer para esse recurso. Esse aqui traz um elemento mais de orientação do que fazer, mas também é um recurso interessante. Aí dá para trabalhar com comunidades, dá para trabalhar com diversos públicos diferentes na ação extensionista, mesmo que de forma remota, né? Então, esse material também está aí. E o terceiro que eu gostaria de abordar é justamente um que fala de água. Ajude a economizar, problema de todos nós. Esse aqui vai trazer uma conceituação breve sobre o desperdício de água e o impacto que isso traz. Vai chamar a atenção dos maus hábitos que precisamos abandonar em relação à questão da água. Então, tem algumas atividades diárias que geram um desperdício de água muito grande, e ele também vai ter uma atividade lúdica. Nesse caso aqui também é um jogo de ilha, que é semelhante ao outro, que era da questão do consumo. Essa trilha vai trazer elementos que, se há desperdício, né, como, por exemplo, a torneira pingando é desperdício de água, a pessoa está para o início do jogo. Se o banho é rápido, está economizando água, muito bem, avance uma casa. Então, muito dentro da ideia do outro. Mas existem, como a série tem mais de 30 publicações, a parte lúdica que muitos desses folhetos trazem tem muita variação. Então, aí é interessante que vocês vejam os temas que estão sendo tratados, de atividade lúdica, e percebam, para cada público que vocês querem trabalhar, como esses recursos podem utilizar. Interessante a forma de adaptar o recurso, já que não dá, nesse exato momento, para a gente utilizar como um caráter presencial, como a gente faz a adaptação dele para o caráter remoto? Tem condição da gente fazer, e esses são os elementos, são alguns dos elementos que eu gostaria de compartilhar, estão disponíveis lá, tudo na página do PET Socioambientais, para que vocês baixar os PDFs e aí fazer os usos que forem mais adequados, de acordo com o público-alvo que vocês estão vivenciando. Eu devolvo a palavra para a Thaís e depois volto daqui a pouquinho. Pronto. Ótimo, professor. Excelente sua fala, o senhor descreveu muito bem, com mínimos detalhes, a nossa série, né? Eu gostaria de passar a palavra agora para a Patrícia de Jesus Silva. Patrícia é estudante do curso de licenciatura em Biologia e é também petiana do PET Socioambientais. A fala está com você, Patrícia. Olá, gente. Boa noite. Me ouvem? Sim. Pronto.
Bom, eu escolhi um card que eu fiz, na verdade, um card não, né? Folheto. Eu fiz dois, mas eu vou escolher um aqui que é de extrema importância, não que os outros não sejam, logicamente, todos são, mas entre os dois que eu fiz, o que mais me chamou a atenção mesmo, e eu queria compartilhar com vocês, é este sobre os perigos do descarte incorreto de medicamentos. Eu vou tentar fazer a transmissão aqui. E assim que vocês visualizarem, vocês me falam, viu, Thaís? Você me fala, Thaís, por favor. Certo. Tá carregando. Pronto. Ok. Ok, né? Sim. Bom, esse folheto, na verdade, ele tem um teor mais informativo, né? Eu confesso que ele não é tão didático quanto, principalmente esses que o professor apresentou aqui, mas ele contém informações extremamente importantes, né? Sobretudo no caráter, né? Mais urgente que nós temos que ter com o meio ambiente em termos de conservação, preservação e uma vida mais sustentável. E também trazendo para a nossa realidade, né, na nossa cidade, que inclusive eu tive uma informação um pouco triste, né, em relação a isso. Eu fiz um levantamento, inclusive hoje eu tornei a fazer para ter certeza, e pelo que me chegou, pela informação que me chegou, em Cruz não temos pontos de coleta, né? E você vai entender um pouquinho mais a partir do momento em que eu explicar e o porquê que isso é preocupante para mim. Bom, nós sabemos que com o crescente número, né, da população e também índices de que a população está envelhecendo mais, está vivendo mais, e a gente sabe que é uma relação direta entre consumo de medicamentos e a idade, né? Ao passo que as pessoas envelhecem, elas precisam de tratamentos médicos e medicamentos. Isso é um fato. Porém, muitas pessoas elas fazem a utilização de medicamentos e esses medicamentos, em algum momento, ou ele vai perder a sua validade, ou ele vai ficar com uma condição imprópria para o consumo, né, para o seu uso. Que é, por exemplo, medicamentos que estão abertos ou que a embalagem já não está não foi colocada em um ambiente adequado para ela e deteriorou o medicamento de alguma forma. Então, qual o primeiro passo que um cidadão comum, entre aspas, ele vai fazer? Ele vai descartar esse medicamento. Mas onde que ele vai descartar esse medicamento? Essa é uma questão a ser pensada. Por exemplo, existem pessoas que fazem o descarte desses medicamentos enterrando, outras pessoas colocam no vaso sanitário e outras pessoas colocam na pia, né? Na pia do banheiro e vai para a rede de esgoto esse medicamento. Podendo provocar sérios danos, né? Sérios riscos, posso dizer assim, ao equilíbrio natural. Podendo contaminar águas, se ele tiver contato com uma região que tem acesso direto a lençóis freáticos, pode contaminar também, expondo animais a alguns riscos e principalmente a saúde humana, né? Porque muitos desses medicamentos sendo colocados em regiões, por exemplo, próximos a rios, né? Ele pode sim contaminar a água, né? Ele vai ocasionar essa contaminação e isso, consequentemente, vai retornar ao homem. Por exemplo, já tem a portaria 244, que ela prevê que todos os medicamentos controlados, aqueles medicamentos que a gente sabe que são medicamentos que só podem ser prescrevidos pelo médico, só pode ser retirado da farmácia com a prescrição, que são corticoides, anticoncepcionais, por exemplo, que são hormônios, e antibióticos. São medicamentos que, pela portaria, devem ser incinerados, né? Não devem ser colocados em lugares comuns, em lixo comum. Então, quais são esses riscos, gente? Esses riscos vão de contaminar as águas e prejudicar todos os organismos vivos que habitam lá. Pode contaminar o ser humano, como eu já falei aqui.
contaminar animais domésticos se eles tiverem contato com esse medicamento vencido, e contaminar animais que não são domésticos, né, que são animais selvagens mesmo. Por exemplo, serpentes, enfim, esses animais que a gente sabe que a gente não costuma ter em casa, mas que pode ter contato com esses medicamentos ou com um determinado local que tem um alto teor de concentração desses medicamentos que deveriam estar num ponto específico. Aí onde entra a informação também e a importância da disseminação desse card, desse folheto. Já tem uma lei que ela prevê, né, essa lei preconiza que as farmácias elas tenham esses pontos de coleta. Mas o que acontece aqui em Cruz? Nós não temos esse local. Poderia ser também postinhos de saúde. Inclusive, não só postinho de saúde. Através de projetos também, até escolas podem abrigar esses locais de coleta, que seria bastante importante. Seriam, né? Então, esse folheto, ele já dispõe aqui de alguns questionamentos. A partir deste questionamento, a pessoa que tiver contato ao folheto vai chegar em casa, né? Ou já vai estar em casa, né? Enfim, e vai observar os seguintes critérios. Se existe incidência de luz solar sobre os seus medicamentos, se eles estão expostos à umidade, se o local ou recipiente que guarda esses medicamentos ficam abertos, ou se as embalagens desses medicamentos estão amassadas ou danificadas. Então, para isso, vão ter as opções e a pessoa, a partir das próprias análises dela, que é uma espécie de participação mesmo, né, no que tange ao consumo dos seus medicamentos, porque existem pessoas que estão consumindo medicamentos vencidos e que nem sabem que estão vencidos. Isso é muito sério. Então, daí ele vai marcar se sim ou se não. Caso isso seja afirmativo, ele vai tomar os seguintes critérios, que no folheto também já especifica alguns critérios que seriam bons ser tomados. E abaixo aqui também, eu acredito que vocês estejam visualizando, nós temos um QR Code, que eu fiz questão de colocar esse QR Code aqui, porque eu acredito que esse folheto ele pode alcançar pessoas que não têm tanto acesso à internet, tecnologias, bem como alcançar as pessoas que já têm. Então, aqui é só apontar, se você tiver um QR Code no seu celular, o aplicativozinho, ou até mesmo existem celulares que já têm isso, né, embutido na câmera, aponta para o QR Code e vai ser direcionado automaticamente para uma cartilha do Ministério da Saúde. Nessa cartilha vão ter muito mais informações do que esse card aqui, vai estar mais completo, né? Já visto que o card, toda hora eu falo card, meu Deus, o folheto não comporta, né, a quantidade de informações que nós temos disponíveis aí na literatura. Bom, é isso, e eu agradeço pela oportunidade de poder apresentar o card. E uma última consideração que eu gostaria de fazer é em relação aos locais de recebimento, né, de coleta desses medicamentos, que a gente chama de logística reversa, que nada mais é, né, deixar por conta do farmacêutico, da farmácia ou da empresa mesmo que está fornecendo esses medicamentos, fazer a coleta deles. Então, uma sugestão que eu daria para você que me ouve é ir em direção à farmácia que geralmente você costuma comprar, ou até mesmo uma farmácia comum, que você não tem muito costume de comprar lá, mas só para tirar uma dúvida, sabe? Pergunte, porque é obrigatório as farmácias terem esse ponto de coleta, mas a gente sabe que as coisas não funcionam tão bonitinho como a gente gostaria. Então, seria bom perguntar ao farmacêutico se existe ponto de coleta, talvez até, né, chegar a comentar com ele que é importante ter, enfim. Porque isso ajudaria muito, gente, muito. Olha, 1 quilo de medicamentos, estudo é comprovado, chega a contaminar 250 mil litros de água, ou seja, é muita coisa. Então, fica aí o alerta e obrigada pelo espaço. Thaís. Muito obrigada, Patrícia, por suas valorosas contribuições. Vou passar a palavra agora para Beatriz Xavier dos Santos Vilas Boas. Beatriz também é estudante do curso de licenciatura em Biologia pelo FRB
E também repateando pés socioambientais. Pode iniciar a sua fala, Beatriz. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Todos conseguem me ouvir? Sim, tá ok o áudio. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, né, de um dos folhetos que eu fiz para essa série. Aí, Thaís, você me confirma quando aparecer aí, tá bom? Certo. Tá carregando. Ok. Bom, gente, eu fiz essa cartilha, na verdade, esse folheto, com a temática de animais peçonhentos. E aí eu dividi, né, essa temática em dois folhetos. Um falando sobre a importância dos animais peçonhentos no ecossistema e outro falando o que fazer em caso de acidentes com animais peçonhentos. Bom, e aí, o que me motivou a falar sobre essa temática? A gente sabe que muitas pessoas, falam, né, a maioria, tem muito receio em relação a esses animais. Né? Tem medo de cobra, de escorpião, de aranha, e pelo medo acabam matando sem saber das consequências que isso vai trazer no meio ambiente e sem saber da importância que esses animais têm no ecossistema. E eu não falo isso julgando, não, tá, gente? Porque eu também era assim. Quando eu era mais nova, quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, assim que eu via um animal desse tipo, eu não pensava duas vezes, matava e ainda instigava outras pessoas a matar. Só que eu não sabia das consequências. Eu não sabia da importância que eles têm. Então, quando o professor veio com esse projeto da série Socializando Saberes, né, com essa perspectiva de educação ambiental, a primeira coisa que me veio à mente foi falar da importância que esses animais peçonhentos têm no ecossistema. Porque eu levando informação, né, para as pessoas vão reconhecer que eles têm importância e vão parar de matá-los. Né? Esse é o meu objetivo. Foi através do conhecimento que eu parei de fazer isso. Até porque, gente, os animais peçonhentos, eles são como qualquer outros animais. Eles só vão atacar a gente se eles se sentirem ameaçados. Tá? Então, eu fiz uma cartilha, um folheto bem explicativo. Eu falo aqui, né, qual a diferença entre animais peçonhentos e animais venenosos, que sim, tem diferença. Antes eu também não sabia. E não vou ler aqui, mas só para deixar vocês curiosos mesmo. Aí vocês vão lá, né, no site, como o professor orientou, e acessam a cartilha. Eu falo também a frequência dos animais peçonhentos em áreas urbanas. E, por fim, eu falo sobre a importância dele no ecossistema. E aí, aqui tem um joguinho, né, para você traçar o caminho da serpente Felícia para que ela possa voltar para a sua casa, que é a natureza. O outro folheto, que é o que faz em caso de acidentes com animais peçonhentos, eu fiz ele porque eu morava em Santa de Jesus e lá eu morava na zona rural. Então, eu sempre presenciei acidentes assim e as pessoas, elas fazem os primeiros socorros de forma muito equivocada. Tem gente que amarra pano, tem gente que bota borra de café, joga álcool, bebida alcoólica. E isso não é indicado. Isso só pode agravar mais ainda a situação do acidentado. Então, eu fiz esse folheto com o intuito de informar mesmo o que a pessoa deve fazer nos primeiros momentos, né? O que fazer em caso de acidentes com aranhas, de acidentes com escorpiões, com serpentes, o que não se deve fazer em caso de acidentes com esses animais e como que a gente pode prevenir esses acidentes, né? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que isso seja evitado. Então, são informações bem claras, não tem nada de complicado, é só você pegar mesmo e ver. E é isso, gente. Esse é o intuito. É uma temática que eu gosto muito e eu espero que mais pessoas também possam gostar e possam deixar de ter esse medo sobre esses animais, que são tão importantes na natureza. É isso. Então, quem tiver curiosidade, chega lá no site e acessa as cartilhas, gente. E se você tiver alguma dúvida também sobre a temática,
podem me contatar que eu vou estar tentando sanar essas dúvidas. Pronto. Muito obrigada, Beatriz, por compartilhar o folheto que você elaborou conosco. E agora, nesse próximo bloco, nós iremos tratar sobre os nossos podcasts socioambientais. E para dar início à fala, passo a palavra para o professor Alexandre, que irá iniciar falando sobre nossos podcasts. Professor Alexandre? Acho. Gente, acho que houve algum problema, o professor saiu da sala. Mas nós podemos dar continuidade, porque além do professor Alexandre, teremos também a Ariane, que irá falar um pouco para nós sobre o podcast que ela elaborou. Ariane Oliveira Garcia é estudante do bacharelado em Biologia pela UFRB também petiando PET socioambientais, e ela irá falar um pouco sobre um dos podcasts que ela elaborou. Boa noite a todos. Como a Thaís me apresentou, eu me chamo Ariane e eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, na construção desses podcasts. A produção dos podcasts ocorreu durante esse período de isolamento social, então, para a decisão do tema, fazer roteiro, gravação, edição, foi tudo elaborado de forma virtual, respeitando o isolamento social. Para a construção dos podcasts, foram divididos 4 trios, pois o PET Socioambientais ele possui 12 bolsistas, então foram divididos 4 trios. A minha equipe foi formada por mim, mais outros 2 petianos, que foi a Nayana e o Luan, e a gente fez a produção de 2 podcasts. O primeiro foi intitulado Vegetarianismo e Meio Ambiente, e o segundo ele foi dividido em 2 partes, e ele é intitulado Sustentabilidade para além do marketing e do modismo. A escolha do episódio Vegetarianismo e Meio Ambiente, ela se deu através da necessidade sentida pelas componentes, né, da equipe de se discutir sobre os danos ambientais que são ocasionados pela produção de carne em larga escala. A gente sabe que a criação desses animais é responsável por grande parte do desmatamento do território brasileiro, e isso traz grandes consequências, não somente ao meio ambiente, mas também à nossa qualidade de vida e à nossa saúde. Esse tema também ele tem uma forte relação com a atual situação da pandemia do Covid-19, já que o desmatamento ele vem acelerando o ritmo das epidemias e das pandemias em todo o planeta. E muitas das doenças que surgiram nas últimas décadas, elas foram ocasionadas pela pressão humana, né, nesses animais silvestres, com desmatamento e com a perda do habitat, e também para comércio, né, e a criação desses animais para consumo. O outro episódio, que é o Sustentabilidade para além do marketing e modismo, como eu havia dito, ele foi dividido em 2 partes. No primeiro momento, a gente abordou o assunto de uma maneira mais geral, falou um pouco sobre o conceito de sustentabilidade e os danos causados pelo consumo irresponsável. E na segunda parte, a gente aprofundou um pouco a discussão em atitudes sustentáveis que podem ser adotadas em escala individual. A gente também apresentou algumas alternativas que possam substituir os atuais padrões de consumo e destacou contribuições práticas e sustentáveis que a gente pode adotar no nosso dia a dia, né? A gente tem a consciência, né, que essa demanda excessiva por produtos, além de gerar uma grande desigualdade social e exploração de trabalho, ele vai resultar também na devastação do meio ambiente, na poluição em todos os níveis, na diminuição da biodiversidade e também na escassez dos recursos naturais. Para quem se interessar e quiser conhecer mais sobre os nossos podcasts, no site do PET Socioambientais, na aba de produção, que o professor já havia mostrado anteriormente, tem a seção de podcasts,
uma aba com a produção, né, dos podcasts, e é só ir lá. Vai estar todos os 8 que essa série reuniu até o momento, tem a produção de 8 podcasts, e é só clicar no que lhe interessa que vai direcionar a plataforma onde ele vai estar disponível. E aí você vai poder ter acesso aos podcasts e aos conteúdos que a gente elaborou com muito carinho para todos vocês. E é isso. Obrigada pela atenção e eu retorno a palavra para a Thaís. Ok, muito obrigada, Ariane. Vou compartilhar conosco as informações. Eu vou passar a palavra para o professor Alexandre. O professor Alexandre teve um pequeno problema aí com queda de energia, mas está de volta. Ok, Thaís. Obrigado. Foi isso mesmo. Peço desculpas aí para vocês, uma queda de energia aí, caiu a internet, caiu tudo, né? Faz parte desse dilema remoto que a gente está vivenciando no momento. Eu só queria complementar essa fala de Ariane, ela trouxe a perspectiva dos podcasts, e os podcasts é um recurso muito interessante desses diferentes recursos remotos, é só para complementar mesmo, é muito interessante a gente poder explorá-lo. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A Ariane chegou a citar, né, a gente tem aqui na página de produção, essa página aqui de produção, onde eu estou passando o mouse, a gente tem essa página da série Podcasts Socioambientais. Então, ela citou, né, o episódio 1 trata de vegetarianismo e meio ambiente, o episódio 2, Nosso Oxigênio Indispensável à Vida, o episódio 3, os impactos da Covid-19 na educação, bem dentro do problema da pandemia que a gente está vivendo hoje, o episódio 4, mudanças ambientais como consequência da pandemia, o 5, dividido em 2 partes, como ela citou, sustentabilidade para além do marketing e do modismo, em parte 1 e parte 2, o 6, uso indiscriminado dos recursos naturais e suas consequências no mundo pós-pandemia, o 7, hidroponia, vida sobre as águas, o 8, saúde mental em tempos de pandemia, e já temos o 9, que ele é bem recente, foi feito essa semana já, e trata dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bom, o que é o podcast em si? Por que a gente está falando que ele é tão interessante? Essa palavra podcast, para quem não conhece, ela se origina da palavra iPod, que é o MP3, que a gente conhece mais no Brasil como MP3, que ouvia várias músicas com ele, com broadcast, que é programa de rádio, em inglês. Então, a junção dessas duas palavras dá origem à palavra podcast, né? E hoje, o podcast é um recurso, né, que facilmente pode ser acionado e do qual você tem condição de compartilhar com diversos grupos. Um celular, você pode receber o podcast. Esses aqui, das séries socioambientais, se a gente clicar aqui em cada um deles, já vai ser remetido para um site onde faz a publicação, a disseminação dos podcasts em si. E aqui podem ser ouvidos todos eles. Então, por exemplo, aqui é o último episódio, o episódio 9, né? Deixa eu compartilhar só 2 minutinhos deles, vamos ver se vai dar certo para vocês ouvirem. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de podcasts produzidos e apresentados pelo PET Socioambientais. Estamos muito felizes em ter você por aqui. Esta série de podcasts apresenta notícias, informações e conteúdos da área socioambiental. Agora, você vai ouvir mais um episódio da nossa série de podcasts. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts socioambientais. Me chamo Marina e sou colaboradora do PET Socioambientais. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você sabe quais são eles? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto com o professor Alexandre Amassi, que é docente do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e atual tutor do PET Socioambientais. Seja bem-vindo, professor, à nossa série de podcasts. Olá, Marina. É uma grande satisfação participar dessa série de grande sucesso do PET Socioambientais. Bom, vou deixar vocês com a curiosidade do continuar. Esse, em específico, trata
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aborda cada um deles. Aquilo que eu estava falando do consumo, por exemplo, é o 12º objetivo. Isso é uma agenda mundial, pessoal, é uma agenda mundial em prol de proporcionar uma melhoria em termos de qualidade de vida e qualidade do meio ambiente para todo mundo. Então, são 17 objetivos com metas que vão desde combate à desigualdade, igualdade de gênero também está abordado, questões ambientais de combate às mudanças climáticas. Vale a pena conhecer o que são. Convido vocês a conhecer também esse novo episódio da série de podcast, assim como os anteriores. O podcast, então, é uma linguagem muito legal. Então, quem trabalha, por exemplo, em escola, pode desenvolver podcast com os alunos, assim como a gente desenvolveu aqui dentro do PET. Escolhe um tema, seleciona um tema, e aí utiliza as plataformas para gravar esse conteúdo, né? E isso pode estimular os alunos a buscarem mais informações, e isso pode se tornar um trabalho que fica disponível para o mundo inteiro, né? A gente já tem, inclusive, ouvinte da nossa série lá nos Estados Unidos. Nos surpreendemos também, mas temos, porque ele fica disponível para o mundo inteiro, caso se deseje, mas também pode ser reservado com um trabalho específico. Para quem faz extensão, é uma outra ação legal também, porque é uma maneira de forma remota, você está mais próximo daqueles que você exerce a ação de extensão, seja as comunidades, seja os agricultores, que hoje em dia a maioria tem acesso a celular, boa parte tem acesso a celular. Você pode simplesmente mandar o link do seu podcast para o WhatsApp do grupo da agricultura, do grupo de agricultores, né? Enfim, você passa o link, então você já traz uma ação extensionista por intermédio desse link. Eles vão poder ouvir e aí podem tirar dúvidas depois, em momentos que você tem encontros com eles, mesmo de caráter virtual. Então, o podcast tem um potencial muito grande, tá? Existem algumas ferramentas muito simples até, não são tão complexas para gravação. A gente utilizou na nossa experiência uma que é chamada Anchor, e ela foi útil, ela não foi tão complexa, existem umas mais difíceis, mas tem umas que são simples da gente poder utilizar para gravar esses recursos. Então, vale a pena a gente explorar esse tipo de tecnologia para estar mais próxima do nosso público-alvo. Vale muito a pena pensar nisso também, ok? Era isso, Thaís, só para a gente dar uma complementada na fala de Ariane em relação aos podcasts. Ok, professor. Os podcasts são, com certeza, uma atividade maravilhosa para se desenvolver. Vale a pena se arriscar, é bastante desafiador, porque, para quem nunca teve experiência em gravar esse tipo de material, você tem que gravar e regravar várias vezes, mas, no final, sai uma série maravilhosa, com certeza, vale muito a pena. E no próximo bloco, nós iremos falar sobre o nosso mural virtual e o nosso canal no YouTube. E, para isso, o professor também, o professor Alexandre, irá trazer suas contribuições também com esse tema. Ok, hoje eu estou só no compartilhamento, mas é isso mesmo, né? Recursos remotos, a gente tem que compartilhar. Deixa eu compartilhar agora com vocês esse outro recurso aqui. Gente, esse aqui é uma ferramenta que a gente tem disponível gratuitamente na internet. Ele pode ser pago também, se você quiser utilizar muitos murais. Mas se você quiser utilizar menos, ou precisar de um ou dois, e você pode mudar eles da forma que você desejar, é gratuito. Basta que você faça um cadastro muito simples. A ferramenta se chama Padlet, tá? Estou apontando aqui com o mouse, ela se chama Padlet, está disponível. Vocês entrando nesse site, então vocês têm acesso a ela. Ela é muito intuitiva, ela não é tão difícil de ser configurada, então você consegue ter a configuração dela. Ela permite que você construa várias coisas, né? Você pode construir uma linha de tempo, para ação extensionista é legal, se as pessoas que você exerce ação extensionista têm acesso a computador, você pode fazer um acompanhamento
do trabalho extensionista que está sendo realizado com eles, através da linha do tempo do mural, é bem legal. Se você quer apenas ser informativo, como é o caso nosso aqui, a gente destacou das atividades que a gente exerce dentro do PET, a gente destacou aquelas que a gente queria dar mais visibilidade, então colocamos ela dentro do mural. O que é o mural virtual? Na verdade, ele é o correspondente daquele antigo mural físico que a gente tinha, né, que a gente utilizava para colocar avisos, colocar cartazes, enfim. Agora a gente tem virtual, e cujo link também a gente pode mandar no WhatsApp para qualquer pessoa. Então, aqui a gente publica tudo que a gente precisa, que a gente quer dar destaque. Então, está publicado nessa semana, né, essa primeira palestra do nosso ciclo de palestra, está aqui para todo mundo ver. Aqui, ó, a série de podcast, então, toda vez a gente faz também uma chamada da série, estimulando que as pessoas que acessam o mural conheçam a série também. Publicar cada quadradinho desse é muito simples, desde que vocês tenham esses links na internet, tá? Você precisa estar com algum lugar que abrigue esses links para que você possa publicar. Isso se for aberto para o público, mas se você está trabalhando, por exemplo, em escola, com uma turma, você pode fazer a construção desse mural específico para aquela turma que você está trabalhando, para aquela comunidade, com aqueles agricultores que você está trabalhando. Então, só eles vão ter o link, não é público para todo mundo, o nosso é público para todo mundo, mas você pode escolher se você quer deixar público ou não, tá? Aqui foi uma notícia de uma atividade que a gente desenvolveu. O link para os materiais da série Socializando Saberes a gente colocou aqui no mural também, destinado ao professor que quer trabalhar com temas ambientais, tá? Aqui destacamos um dos folhetos. Campanha que você queira fazer, vamos dizer que você é extensionista, quer desenvolver uma campanha na sua comunidade ou com a comunidade que você atua, você pode desenvolver a campanha. Nós fizemos essa campanha sobre o meio ambiente, então, toda semana a gente atualiza o mural e traz uma chamada, uma reflexão para as pessoas, né? A gente sempre faz isso. Você coloca quantas publicações você quiser. Aqui a gente fez o link para outra rede nossa, que é o Instagram, notícia, felicitamos o Dia do Biólogo aqui também, né? A gente fez isso também. Dica da semana, outra legal, né? Nesse momento virtual que a gente está vivenciando, tem muita coisa boa para a gente assistir gratuitamente no YouTube. Então, a gente também orienta, né, dá uma dica para a pessoa que interage com a gente dentro do mural. A gente fez a indicação de um documentário, chama Segundo Sem Carne, Sociedade Vegetariana. Então, fica o link aqui também, a pessoa acessa. E outra coisa bacana do mural é que quem está visitando pode avaliar, pode fazer comentário. Então, ele é até melhor do que o mural físico, no sentido de que o mural físico não tinha interação. O virtual permite interação. Então, se eu clicar aqui, nesse pequeno quadradinho, eu posso fazer um comentário, deixar um comentário, eu posso fazer uma avaliação em estrelas. Poxa, essa notícia é legal, vou dar 5 estrelinhas para ela, aí eu dou as estrelinhas, enfim. É uma maneira da gente poder interagir. Então, você seleciona aquilo que você quer para trabalhar com o seu público-alvo, e aí coloca. Esse no caso de um mural informativo, mas essa ferramenta Padlet, ela permite que você faça muito mais coisas. Tem várias modalidades diferentes. Ela tem uma modalidade, por exemplo, que é quase como se fosse um feed de Instagram, que tem lá as mensagens, que aí se você está trabalhando ou com as comunidades, ou trabalhando com os alunos, todo mundo tem acesso, vai colocando as mensagens, passando as mensagens, e todo mundo vai acessando normal. É um recurso muito legal, deve ser explorado, né? E o bom é gratuito, né? Então, a gente pode fazer uso, é só ter criatividade. Isso aqui você diagrama tudo, você pode mudar o fundo. A gente quis dar uma cara clássica, né? Botou um fundo tipo cortiça, para lembrar bem o mural físico, mas você pode ter outras roupagens, fazer de outras formas, tem muitas opções, né? Você pode colorir as notícias do jeito que a gente fez aqui, ou seja, utilizar a sua criatividade para tratar dos assuntos que você quer tratar de uma forma interativa, lúdica,
e que explora esse ambiente virtual para que a gente não fique também achando que a gente não consegue fazer nada porque não está mais em contato presencial. A gente pode fazer muita coisa explorando esse ambiente virtual, tá certo? E para a gente fechar o nosso encontro de hoje, em termos dos recursos, eu só queria também compartilhar com vocês o que tem disponível também, se vocês desejarem trabalhar, está disponível também, que as palestras que a gente tem trabalhado nas edições anteriores do ciclo. Então, as edições de julho, as edições de agosto, estão disponíveis aqui. Esse é o nosso canal no YouTube, e a gente trabalhou com uma série de temas. Então, aqueles que não puderam compartilhar conosco, tanto a edição de julho quanto a edição de agosto, podem acessar o conteúdo das palestras para usar da melhor forma, junto aos seus grupos, né? Temos uma sobre sustentabilidade na produção animal, educação ambiental no ambiente escolar, educação e sustentabilidade socioambiental, mercado de trabalho, o agro que se tornou pop, os descaminhos do meio ambiente, né, um olhar histórico muito interessante, economia solidária na perspectiva da sustentabilidade ambiental, o uso de agrotóxicos e seus impactos ambientais, a nossa recordista, por enquanto, de visualizações, o programa de educação tutorial, uma plataforma para a equidade, e também, essa aqui foi uma palestra que eu trabalhei com o desenvolvimento sustentável versus a pandemia. Tem outros conteúdos também aí dentro do canal do YouTube. Todas estão disponíveis e podem ser exploradas por vocês à medida que vocês tiverem interesse, tiverem necessidade. E a gente aproveita e já faz fazendo a propaganda do canal, a gente já convida vocês a se inscreverem também nesse canal do YouTube, porque cada novidade que a gente vai postando em termos de recurso audiovisual já fica disponível para vocês também, tá? Vocês já começam a ter acesso. Então, façam as suas inscrições, se puder, dá um apoio aí com o sininho para se receber as notificações daquilo de novo que a gente vai colocando no nosso canal, porque o objetivo nosso aqui dentro do PET é que a gente possa socializar essas experiências e ampliar o acesso delas em termos de informação e conhecimento para todos e todas. Esse é o nosso objetivo. É isso então, Thaís? Pronto, professor. Obrigada novamente. Iremos dar início agora ao nosso momento de tirar dúvidas e comentários. Se alguém tiver algum comentário, pode enviar aí no chat. Se desejar ligar a câmera também ou fazer algum comentário oral, de forma oral. Deixa eu olhar aqui no chat. Ana Cátia Silva pergunta: como aqui em Cruz não tem um local de descarte, como devemos descartá-los de forma correta? Acredito que se refere ao primeiro... Aos medicamentos. Isso. Posso responder? Sim. Se Patrícia me permitir, né, foi ela que trouxe a abordagem dos medicamentos, estou entrando de ousada aqui, eu posso responder, Patrícia? Pode responder. Então, Ana, o que é interessante? A Patrícia deu até uma orientação muito importante na fala dela em relação a esse assunto, que para todos nós é de extrema importância. A gente precisa cobrar. Então, quando a gente vai comprar medicamentos, é sempre bom fazer a pergunta que ela orientou: vocês fazem recolha de medicamentos usados? Ah, não fazemos. Sabe onde é que eu faço aqui em Cruz? Ah, não sabemos. Olha, vocês estão perdendo clientes, porque precisa fazer recolha de medicamento, fazer a provocação, entendeu? As farmácias. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Outra coisa, temos que cobrar do poder público. Vem eleições municipais aí, isso tem que entrar dentro do planejamento de candidato, e a gente tem que cobrar dos nossos candidatos. É uma ação que precisa ser efetivada, é lei, tem que colocar, tem que sair do papel, né? Isso é extremamente importante. Agora, tudo bem, nada disso resolve os medicamentos que eu estou em casa, que já passaram da validade, o que eu faço com eles? O mais correto, então, é que você junte esses medicamentos e
quando você tiver a oportunidade de estar numa cidade maior, mais próxima, como Feira de Santana ou Salvador, que tem os pontos de coleta, levá-los para poder descartar corretamente lá. É o mais correto a ser feito, enquanto a gente ainda está nessa situação de que na cidade a gente não tem aonde fazer essa coleta, mas é melhor fazer dessa forma, mesmo que você fique guardando esse material um pouco mais, até que você tenha condição de se deslocar para essas cidades maiores, é a melhor maneira do que dispensá-los em curso dispensá-los, né, tanto em rede de esgoto, quanto enterrar, como a Patrícia falou, porque o dano ambiental pode ser alto, então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, e a melhor maneira é essa, mas temos que cobrar, está na hora passou da hora de Cruz das Almas ter pelo menos um ponto de coleta, dessa coleta reversa, para o caso de medicamentos. Professor, sim, só para complementar o que o senhor já disse, uma das ações também que pode ser feita é em relação à compra dos medicamentos. Por exemplo, existe em várias farmácias, eu creio que todas, né, aqui em Cruz, em todas, né, no Brasil, promoções de medicamentos. Às vezes a pessoa não sente nada no momento, mas eu quero ter em casa, e compra 5 caixinhas de dipirona, por exemplo, e deixa em casa. Então, eu recomendaria também fazer pensar essa reflexão na hora que for comprar um medicamento. Eu preciso disso tudo? Né? Olhar a validade, se o prazo está curto, o prazo de validade está curto, e você está levando muito, então evite levar muito, leve pouquinho, sabe? Porque isso também já reduz bastante depois, né, o descarte desses medicamentos. É isso. Obrigada pela pergunta, tá? Ana Cátia Silva comenta: parabéns, pessoal, excelente trabalho. Deixa eu ver se tem mais comentários. Não temos mais nenhum comentário, nenhuma dúvida. Alguém tem mais algum comentário? Se tiver, esse é o momento. Pelo visto, não, né? Ok, então. Bom, em nome do PET Socioambientais, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos que estiveram conosco até aqui. Nós compartilhamos com vocês um pouco do que o PET realiza, né? O programa de educação tutorial, ele não para, mesmo em meio a uma pandemia, nós não estamos parados, estamos todo instante produzindo, nos reinventando em um momento como esse difícil que estamos enfrentando, né? Buscando estar sempre nos aperfeiçoando e estar sempre produzindo conhecimento, informações para a sociedade de forma geral, né? Antes de encerrar e passar a palavra para os palestrantes, gostaria de lembrá-los que na próxima semana, na segunda-feira, como o professor falou, nessa semana nós tivemos a palestra na terça por conta do feriado, mas semana que vem será no dia 14, né, às 19 horas, no mesmo horário, com o tema que será Gestão de Resíduos Sólidos e Política Ambiental Associada. Como palestrante, teremos o doutor em Geografia Física pela Universidade de São Paulo, a USP, que atualmente é professor adjunto do CCAB, né, da UFRB, professor Gustavo Luiz. E é isso, não percam a próxima semana, nossa palestra da próxima semana. No mais, gostaria de agradecer ao professor, às meninas, que trouxeram suas contribuições nessa noite para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada novamente a todos vocês que estiveram conosco. E passo a palavra para o professor, e se as meninas quiserem também trazer suas considerações finais, está com vocês a palavra. Eu só tenho a agradeço o interesse de vocês pelo ciclo de palestra, dessa edição de setembro. A ideia hoje era que realmente a gente pudesse tratar um pouco dessas produções e principalmente da forma de sugerir algumas formas de utilizá-las, mesmo diante de um cenário de distanciamento que a gente está vivenciando. Acho que fica aí a sugestão de que vocês explorem esses recursos que estão disponíveis para cada um de vocês, tá? A partir da próxima semana, retornamos com o ciclo, como a Thaís falou, para as segundas-feiras,
e temos algumas temáticas bastante interessantes, como essa dos resíduos sólidos, problema ambiental bastante sério e que a gente com certeza tem que observar e discutir e debater cada vez mais. Agradeço a todos e desejo uma ótima noite. Muito obrigado. Oi, gente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês. É sempre um prazer compartilhar conhecimento e as experiências que a gente tem com vocês e com as pessoas em geral. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Tchau. Também gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. E dizer que o ciclo de setembro está começando. Então, a gente conta com a presença de vocês ao longo deste mês aí. Eu creio que vai ser de muito aprendizado e compartilhamento de experiências e conhecimento. Viu? Obrigada a todos vocês.